da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessão híbrida. Primeiro processo, 1695, de autoria deputado delegado Eduardo Prado, foi emendada em plenária, altera a Lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil no Estado de Goiás, da outras providências. Emendada em plenário pelo deputado Bruno Peixoto, relator Wilde Cambão, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5765, deputado Lucas Calil e deputado Tiago Albernaz. Susto decreto 9.104, de 5 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o DIFAL. Relator Chico KGL, parecer pelo apensamento ao 1683, vista Humberto Teófilo, sem manifestação. Então, o parecer pelo apensamento ao 1683 é o que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7523, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, institui o Estatuto da Pessoa com Cardiopatia Congênita e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7525, deputado Charles Bento, concede isenção do ICMS e do IPVA aos veículos de até R$140 mil destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental ou autista. Relator Rubens Marques, parecer favorável, que está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, na verdade, eu quero fazer um esclarecimento, parabenizar o deputado Charles Bento por esse projeto, porque, na verdade, até recentemente, o valor que se daria isenção de IPVA e ICMS pelo Estado e o IPI pelo governo federal era até R$70 mil. Acontece que nos últimos 12 meses, praticamente, os veículos tiveram um aumento considerável e a maioria dos veículos que poderiam ser adaptados para pessoas portadoras de deficiência, com certeza seria um valor superior a 70 mil. O governo federal, notando essa situação, em julho, ele fez um decreto dando isenção até 140 mil do IPI. E o governo do Estado ainda não manifestou. Eu quero dizer ao deputado Charles Bento que eu parabenizo o projeto dele. Eu entendo que a hora que ele quer adequar a legislação estadual à federal, dando a isenção para quem compra veículos para pessoas com deficiência até 140 mil, seria nada mais do que reajustar o preço do veículo, que é a realidade que vivemos hoje. Eu estou usando essa explicação porque eu desconheci o projeto do deputado Charles Bento e fiz um requerimento ao governador do estado para que fizesse essa equiparação. Eu quero justificar aos colegas, e principalmente o deputado Charles Bento, que eu vou deixar tramitar o meu requerimento, que é do começo desse mês. Ou seja, a ideia do Charles Bento é anterior à minha. Acontece que o governo pode vetar esse projeto, como ele faz constantemente, e, portanto, eu vou deixar o meu requerimento transitar até que se tenha aí uma definição. Mas eu quero enaltecer aqui que quem é o pai da criança é o deputado Charles Bento, e eu apenas atendendo a um pedido de segmentos que têm deficiência visual. E eu desconhecia esse projeto, apresentei o requerimento para que o governo entendesse a importância de que fizesse essa ação. Então, vou deixar meu requerimento tramitar, é só por uma questão. Caso este projeto seja rejeitado, como é frequente, projeto que diz respeito à questão tributária pelo governo do Estado, o requerimento seria mais um instrumento
para despertar o governo que ele tem que se adequar à realidade atual, já que o governo federal já reajustou para 140 mil a isenção de IPI. Termino agradecendo a todos pela atenção e parabenizando o deputado Charles Bento, que tem essa matéria tramitando há vários meses e que, com certeza, ele que é um grande defensor dessa área, principalmente envolvendo questão de Detran, questão de veículos automotores. Fica aí a minha explicação e meu agradecimento, senhor presidente, por me dar essa oportunidade. Obrigado, deputado Hélio Souza. O projeto continua em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis ao relator permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7231, de autoria da deputada Leda Borges, determina a obrigatoriedade de comunicação às autoridades policiais de ocorrência havida nos estabelecimentos comerciais na forma que especifica. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável. Pediu vista, Virmontes Cruvinel, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno é pela diligência da matéria. A diligência está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7789, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 18.301, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Parecer que está em discussão. É encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3573, deputado Antônio Gomide, insere no currículo do ensino médio disciplinas específicas sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho como instrumento de prevenção da evasão universitária e altera a Lei Complementar 26 de setembro de 98. Relatora, delegada Adriana Corsi, parecer foi pela diligência. Aprovada a diligência, o parecer conclusivo da delegada Adriana Corsi é favorável à matéria que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7124, deputado Chica GL, altera a Lei 21051, de julho de 2021, que inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás, Semana da Moda denominada Goiás Fashion Week, realizado no município de Goiânia e da outras providências. Relator, delegada Adriana Costa, parecer é favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6978, deputado Antônio Gomide, institui escola transparente por meio de um portal da transparência da qualidade do ensino da rede estadual, com o intuito de divulgar de maneira ampla informações da educação para que a sociedade, os pais e os pesquisadores possam avaliar e fiscalizar o ensino público em Goiás. Relator, delegada Adriana Corsi, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6534, deputado delegado Eduardo Prado, dispõe que as despesas de assistência veterinária decorrentes de crimes de maus tratos a animais correrão às custas daquele que praticar no âmbito do Estado de Goiás. Relator, Adriana Cosse, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 8155, deputado Wagner Camargo Neto, declara o município de Itapuranga como capital goiana da agricultura familiar. Relator, Humberto Teófilo, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 8132, Adriana Corsi, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto de Educação, Cultura e Vida, Casa Cultura da Juventude, sede município de Goiânia. Relator Hamilton Filho, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6506, deputado Charles Bento,
dispõe sobre obrigatoriedade do licenciamento veicular perante o DETRAN nos casos que especifica. Relator Hamilton Filho, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 7778, deputado Charles Bento, altera disposições da Lei 18.002 de abril de 2013 e autoriza o parcelamento do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Relator Hamilton Filho, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6850, deputado Wilde Cambão, torna obrigatória a realização de testes cariótipo nas situações que especifica. Vinícius Sequeira, relator primeiro, depois redistribuído ao deputado Rubens. Parecer pelo apensamento ao 2145, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7524, deputado Charles Bento, altera a base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA no exercício financeiro de 2022 nos termos que especifica. Relator Rubens Marques, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. – 8246, deputado Júlio Pina, dispõe sobre a transformação do Colégio Estadual Professor Joaquim Francisco Santiago, situado no município de Niquelândia, em Colégio Estadual da Polícia Militar. Altera a Lei 14.050 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação, instalação e transferência das unidades da Polícia Militar do Estado a outras providências. Relator Wilde Cambão, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 7568, deputada Adriana Corsi, altera a Lei 16.898 de janeiro de 2010, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores e militares ativos e inativos pensionistas do Poder Executivo. Relator Rubens Marques, parecer favorável. Vista ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno é pela diligência. A diligência que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6532, deputado Hamilton Filho, da denominação ao trecho rodoviário que especifica Adir José do Nascimento, rodovia 451, trecho que liga o município de Campo Limpo de Goiás ao trevo de Nerópolis, Ouro Verde. Relator Vinícius Sequeira, redistribuída a Humberto Teófilo, parecer favorável à matéria que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. 7667, deputado Francisco Oliveira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Quilombola de Professor Jamil, sede município Professor Jamil. Relatora Adriana Corsi, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5977, Eduardo Prado, garante o efetivo atendimento à pessoa com deficiência auditiva nos estabelecimentos que especifica. Relator Vinícius Sequeira, redistribuída a Adriana Costa, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6761, deputado Antônio Gomide, institui o Dia Estadual de Combate à Prevenção da Hanseníase. Relator Adriana Costa, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Uma pausa para um cafezinho. Gogó afinado novamente. 7463, Eduardo Parado gosta lá. Deputado Alisson Lima, revoga a Lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais que especifica da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer contrário, vista a Humberto Teófilo. Voto separado, deputado Humberto, é favorável à matéria que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6919, deputado Bruno Peixoto, autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que especifica. Relator Wilde Cambão, parecer favorável. Vista Humberto Teófilo, sem manifestação, eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6908, deputado Bruno Peixoto,
institui normas sobre a apreensão de bens e mercadorias de pessoas físicas ou jurídicas atuantes no mercado de transporte, comércio irregular de combustíveis. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Vista Humberto Teófilo, sem manifestação, eu coloco em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 7788, deputado Bruno, institui a política estadual de incentivo ao turismo. Relator Wilde Cambão, parecer favorável. Vista Humberto Teófilo, sem manifestação. Parecer favorável que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 7923, deputado Major Araújo, concede revisão geral anual da remuneração dos militares estaduais, policiais militares e bombeiros. Relator o Teófilo, parecer é favorável, vista o deputado Hamilton Wilde Cambão, ninguém se manifesta na matéria, então parecer favorável que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado, deputados favoráveis queiram ficar como estão, os contrários se manifestam, é aprovado. 7917, deputado Lucas Calil, dispõe sobre a instituição do programa Auxílio Goiás para famílias monoparentais com pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Relator Humberto Teófilo, parecer favorável. Colocado em discussão, pediram vistas. Hamilton Filho e Wilde Cambão não se manifestaram na matéria. Então, parecer favorável que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 8123, deputado Virmondes Cruvinel, concede de cidadania João Carlos Gouveia. Relator escolhido foi o Wilde Cambão e é favorável ao título. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 8121, deputado Virmondes Cruvinel e outros, concede título cidadão Goiana Klaus Eduardo Rodrigues Marques. Wilde Cambão, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada, em votação, encerrado. Deputados favoráveis queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5738, deputado Virmondes e outros, concede título a Alan Montoni Joss. Relator Vinícius Siqueira, depois redistribuída a Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados favoráveis, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 8250, deputado Chiquinho Oliveira, declara de utilidade pública a entidade Associação Cultural da Irmandade do Rosário de Nossa Senhora Santa Efigênia e São Benedito, sede município de Urutaí. Relator Humberto Teófilo, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 8247, deputado Alisson Lima, dispõe sobre a isenção na alíquota de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal, comunicação e ICMS, na aquisição pela iniciativa privada de viaturas ou ambulâncias para doação às corporações governamentais, entidades filantrópicas no âmbito do Estado. Relator Humberto Teófilo, parecer pela diligência que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 6527, deputado Humberto Teófilo, dispõe sobre medidas de eliminação de tomadas e pontos de energia do interior e das proximidades das celas no estado de Goiás. Relator Vinícius Siqueira, foi redistribuído ao deputado doutor Antônio, parecer favorável. Vista ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno é pela diligência. Está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 8248, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a responsabilidade dos condutores de veículo automotor por danos materiais causados ao patrimônio público estadual em casos de acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool ou substâncias psicotrópicas no âmbito do estado de Goiás, da outras providências. Relator Humberto Teófilo, parecer contrário é que está em discussão. Encerrada em votação, encerrado. Deputados favoráveis ao parecer contrário, querem ficar como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Gostaria aqui de chamar aqui a colega delegada Adriana Corsi. Antes de chamá-la, eu já lhe dou a informação, ela devolveu e vai estar na extra. Hoje, logo depois da ordem do dia e da comissão mista, ele e o do TCM vão caminhar juntos. Vou ficar com saudade de Vossa Excelência, presidente. Sua agilidade aqui, tomara que venha um presidente que queira Deus, que tenha a mesma eficiência para estar votando todos os projetos. Então, só agradecer. Obrigado. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a presente sessão com esse sorriso do delegado Eduardo Prado. Tenhamos todos uma boa tarde.